Mulheres, mitos e deusas. O feminino através dos tempos. Sumário. Nota à edição brasileira. Prólogo. Diotima e o amor. As origens. Nix. Lilith. Eva. Ísis. Hera. Alcmena. Deméter. Coré. Afrodite. As Górgonas. Eris e as Eríneas. As Moiras. Da tragédia à história. Circe. Medeia. Antígona. Cassandra. Safo. Olímpia. Estátira. Sisigambis. Cleópatra. Hipátia de Alexandria. O amor. Dalila. Sherazade. Isolda. Heloísa. Margarida. As fadas. Fadas e bruxas. Merlin e a Dama do Lago. A Dama de Shalott. Cinderela. Rainhas. Catarina de Médici. Elizabeth e em sua agonia. Cristina da Suécia. Caminho de Deus. Malint. Virgem Maria. Nossa Senhora das Mercês. Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora dos Remédios. Santa Maria de Izamal. Nossa Senhora de São João. Nossa Senhora de Zépopuno. Nossa Senhora da Saúde. Teresa de Jesus. Soror Joana Unes de la Cruz. Nosso Tempo. Virginia Woolf. Juna Barnes. Isadora Duncan. Maria Izquierdo. Simone de Beauvoir. Marguerite Yourcenar. Maria Zambrano. Prólogo. Antes de mais nada, declarou Platão, temos de conhecer a natureza humana e suas vicissitudes, uma vez que nossa índole primitiva não era como a conhecemos agora, mas diferente. Em primeiro lugar, existiam 3 sexos, e não 2. O andrógeno, ainda que participasse das características do masculino e do feminino, era um gênero independente, tanto em forma como em nome, príncipe de ambos os sexos, masculino e feminino, e não um ser submetido ao desprezo e à infâmia, como foi considerado depois. Em segundo lugar, a forma de cada indivíduo era totalmente arredondada, seus ombros e suas costas formavam um ser que o tinha 4 braços e 4 pernas, bem como 2 órgãos sexuais, 2 rostos distintos e opostos, com suas respectivas orelhas em uma única cabeça apoiada em um pescoço circular. Caminhava em posição ereta, tanto para a frente como para trás, porém, caso desejasse correr, girava em forma de sino, assim como fazem os acrobatas, apoiando os braços e as pernas contra o solo até retornar à posição vertical, o que lhe dava grande velocidade, de forma semelhante à maneira como a adquirem as rodas em movimento. Eram 3 os sexos assim constituídos, pois no princípio o macho foi descendente do sol, a fêmea foi gerada pela terra e aquele que participava de ambos os sexos provinha da lua, inseparável dos 2 anteriores. Os homens foram feitos ser que à semelhança de seus criadores, terríveis por seu vigor. Sua grande arrogância levou-os a tentar escalar o Olimpo para lá desafiarem os deuses que, hesitando entre fulminá-los com raios e destruir-lhes a linhagem,
como já haviam feito com os gigantes, ou modificá-los para não perderem os sacrifícios com que eles os honravam, acorreram a Zeus em busca de uma resposta. Perspicaz, o Pai Celeste decidiu separar cada um deles em dois para debilitá-los, para lhes podar a ousadia e, ao mesmo tempo, multiplicar seu número a fim de angariar mais devotos. Doravante eles caminharam eretos sobre as duas pernas, disse ele à Assembleia dos Olímpicos, mas se persistirem em sua arrogância, de novo os cortarei em dois, para que andem em uma perna só, saltando como pernetas. A cada homem que Zeus fragmentava, Apolo recompunha-lhe o rosto na metade do pescoço, no sentido do corte, e sanava suas feridas. Em seguida, o deus curador esticava-lhe a pele aos pouquinhos, de cima para baixo e de lado a lado até juntá-la à altura do ventre e, como sobrava uma pequena bolsa de pele, selava a sobra de modo a formar o que chamamos de umbigo. Depois, alisava a maior parte das rugas que sobravam e, finalmente, moldava os peitos com um escalpelo. Apesar de todos os seus labors, os deuses imortais descobriram que sua obra fracassava, pois cada parte, ao perceber sua solidão e sentir-se perdida, sem a proteção daquela que lhe faltava, aventurava-se na busca de sua outra metade. Remendadas, parindo como cigarras, com os órgãos genitais na parte de trás e a cabeça na da frente, aquelas criaturas experimentaram a solidão mais profunda. Desamparadas, se abraçavam com tamanha ansiedade que não comiam e não faziam nada mais, a fim de não se separarem. Quando uma das metades morria de tristeza ou de inanição, a remanescente procurava outra qualquer e se unia novamente, sem se importar se a nova criatura escolhida fosse o homem ou aquilo que agora chamamos mulher. Os seres que triunfavam sobre a fome deixavam de se reproduzir, pois sentiam tanta saudade e angústia que apenas se abraçavam ao novo parceiro, cheios de medo. Desse modo, aquela humanidade inicial começou a extinguir-se, em vez de se multiplicar. Compadecido desse trágico antecedente do destino humano, Zeus concebeu outro plano para que, se no abraço sexual o varão se unisse a uma mulher, eles concebessem e perpetuassem sua raça, e, no caso de uma união entre machos, houvesse pelo menos fartura. Que eles repousassem e voltassem sua atenção para o trabalho e para as demais coisas da existência. O que ele fez, então, foi mudar a posição da genitália masculina para a parte dianteira, determinando que por meio dela ocorresse a geração de outros seres semelhantes a si mesmos, através da união do macho com a fêmea, o que os obrigava a se movimentar e a contrair responsabilidades. Reunificador de sua antiga natureza, o amor se fez natural entre os seres humanos e símbolo de uma equidade que não podia ser maculada nem rejeitada por nenhuma das seções, a menos que estivessem dispostas a se expor novamente ao castigo de sua extinção. Apolo ensinou-lhes a força curativa da unidade, mas, não obstante todos os esforços da laboriosa e volúvel Afrodite, os demais imortais nunca conjeturaram sobre como encontrar a justa metade, talvez por
temer a força que é alcançada por um par perfeito que, ao fundir-se em amor e piedade, suscita o desejo da virtude, reanima o provedor de heroísmo e desperta uma urgência de moralidade que permita aos homens valorizar a divindade que neles habita. O equivocar-se quanto à contrassenha implícita à escolha de uma mulher ou de um homem tem provocado as mais profundas inquietações. As más alianças, longe de serem curativas, geram ódios e multiplicam a injustiça ancestral. Apesar de sua óbvia infecundidade, os enlaces entre homens que percebiam afinidades entre si criaram, no dizer de Platão, uma maravilhosa sensação de amizade, de intimidade e de amor que os deixava fora de si e os impedia de se separar por um instante sequer, talvez porque neles permanecia um remanescente de perturbação ou de espera angustiosa, superior ao surgimento de uma luz própria que lhes permitisse vencer seu estado de prostração. Estes eram os que passavam a vida inteira em companhia mútua, consolando-se da nostalgia imemorial por seu outro eu e apegados, de certo modo, pelo temor da solidão que sentiram as unidades recém-fragmentadas que andavam como perdidas, imersas em sua confusão imperiosa, sem rumo preciso nem clara consciência de seu sentido de ser, acometidos por uma sensação de incompletude que não sabiam como definir, jamais alcançavam um sentimento de integridade que caminha lado a lado com a grandeza, nem experimentavam a harmonia que antecede a plenitude. Com o passar do tempo, tais casais não conseguiam definir o que realmente desejavam uns dos outros, tampouco o que buscavam dentro de si mesmos, exceto que não eram os prazeres afrodisíacos a única causa de sua complacência, mas que aspiravam ao reconhecimento da exata equidade a fim de alimentar uma ânsia de solicitude que frequentemente se desvirtuava, durante a maturidade e o envelhecimento, na perseguição insaciável a jovens, numa tentativa de assim preencher o vazio de suas almas. Se aceitamos o mito das metades exatas, a natureza foi provida de mulher e homem dotados de idêntica inteligência sobre atributos distintos. No entanto, em vez de explorar o potencial de suas respectivas diferenças, houve tempo suficiente para que executassem por sua própria iniciativa uma obra correlata à de fragmentação empreendida pela mão do Deus. O homem, por exemplo, concentrou seu interesse em alguns aspectos da realidade, enquanto as mulheres ampliaram sua perspectiva a fim de considerar, de maneira simultânea, o imediato e o necessário a partir de sua função maternal, inclinada a proteger e desenvolver a vida, na qual fincavam seu sentido de ser. Consultando as teorias orientais concebidas há milhares de anos, podemos crer que a feminilidade consiste em uma vigilante continuidade vital que, mesmo de maneira simbólica, na explosão dos sentidos ou nas perversões que a impulsionam a praticar o desprezo, compromete seu poder desde a fonte íntima da criação. Uma criação que era inicialmente exclusiva do poder absoluto de Deus que, ao repensar o processo reprodutivo da humanidade, compartilhou-o conosco, mulheres, a fim de que participássemos de sua essência na dupla tarefa de preservar a
espécie ao sermos fecundadas pelos homens e inspirar o movimento para o despertar racional, como claramente se exemplifica no Gênesis, com a expulsão do primeiro casal do paraíso. Esse privilégio, considerado instrumento de redenção na cultura judaico-cristã, nos permite pensar, agir e nos aperfeiçoar intuitivamente. A individualidade se fortalece, portanto, na medida em que uma mulher compreende as habilidades múltiplas de seu intelecto, sua graça equilibradora e seu afã em servir. Nada ilustra melhor a missão feminina que a passagem da escuridão para a luz, delineada para a reprodução. Seu temperamento é dinâmico, enquanto o masculino tende a contemplar e se mover pela inspiração divina encarnada pela companheira. A nossa divindade é vigilante, legada à mulher para acentuar a natureza do ser e participar dessa forma primordial de criatividade, que é aquela própria da arte e da história. Se, por definição, a aliança heterossexual acentua a identidade mútua e consolida o despertar para a claridade, o liame homossexual, por outro lado, padece o mais terrível dos sofrimentos, o de ser enigmático. Ser um enigma e viver como tal, conforme pensou Maria Zambrano, só é próprio daquele que, sendo uno, ou pretendendo ser está aprisionado na multiplicidade e sujeito a padecer seus próprios estados. Os deuses não sofrem dessa condição porque se bastam a si mesmos e se encontram além do princípio de contradição. Isso ocorre aos seres humanos, quando, em sua ânsia de evitar padecimentos e eximir-se do imperativo da mudança ou do movimento, multiplicam o próprio eu no anelo de se aceitar, o que implica uma negação e é a chave dos anseios de fuga que os imobiliza, justamente de maneira oposta à que buscavam seus desejos. Poderíamos supor que o transtorno experimentado ao reacomodar as metades dispersas se converteu em caos e em uma sanção unívoca que produziu a infâmia que nutriu de vícios a humanidade. Ao fracassarem os homens em sua batalha contra os deuses, optaram pelo caminho mais simples, dominar as mulheres e, mais tarde, outros homens mais fracos mediante práticas cada vez mais abjetas, inseparáveis da ideia de pecado que sobreveio, primeiro, através de Lilith, e depois através de Eva e de toda a sua estirpe. Quanto mais primitiva a índole dos casais reunidos pelo apetite sexual, por submissão ou pelo ímpeto para a guerra, tanto maior a inclinação para a injustiça, até tipificar-se o desprezo. Tais foram os triunfos da incoerência, a injustiça e a brutalidade, em consequência, a conquista progressiva da harmonia converte-se na única coisa que nos permite ascender a partir do reconhecimento do outro que é nosso complemento. Sem o preenchimento de tal requisito, tornam-se impossíveis a tolerância e a partilha equitativa de direitos e obrigações, que em nossos dias consagram a democracia. No eterno combate entre os atributos relativos a cada sexo, a hostilidade aumenta em consequência das contradições. Desse modo, afligidos pela obsessão de poder e não poder, os homens guerreiam das formas mais diversas e se concentram em uma única tarefa,
seja prática ou racional. As mulheres, por sua vez, continuam a expressar, sem grande alarde, sua aptidão para preservar a vida como uma figura divinizada, a menos que se deixem empolgar por perversões que as desviem de seu compromisso. Graças à sua intuição amorosa, desde tempos imemoriais governam disfarçadamente a ordem presente e futura da consciência, com peculiaridades que, em dadas ocasiões, separam a mulher das deusas e que podem levá-la a desvirtuar sua missão de aperfeiçoamento interior, segundo o caráter de cada povo, a aprendizagem e a sedimentação de cada cultura. Surgem as eras doentes pelo ciúme de seu Zeus luxurioso, as Afrodites em busca do amor, uma Circe feiticeira, senhora de seus domínios, tão versada na arte da palavra como hábil para transformar homens em porcos, também Cassandras portadoras do dom da profecia, ainda que condenadas a que nunca se acredite nelas, Atenas combativas, esposas que atacam 05 maridos com um machado e incorrem na síndrome de uma Clitemnestra sem recurso de salvação, Medeias matricidas, enlouquecidas pelo desamor e pelo abandono, ou lidas ingênuas que, sentadas em seus banquinhos ao pé da lareira, são seduzidas por um cisne que as penetra depois de deslizar ao longo de seus peitos. Por sobre a fascinante galeria das sacerdotisas brotam os fiuras de Olímpias insaciáveis e cruéis intercalados no drama inaudito de Sisigambis, no declínio obscuro de uma estátira que morre parindo e chorando, como ocorrerá ao Império Persa ao ser conquistado por Alexandre o Grande, e que depois se incorpora à história como vítima dos comandos inconstantes que mutilaram o porvir esperançoso de sua estirpe. Há jocastas trágicas, suicidas por sua dor e geradoras de uma Antígona heróica, que desafia a lei do tirano para preservar tanto a honra familiar como a lei dos deuses. Há também, disseminadas pelo mundo como sementes variegadas do universo criador, virgens imóveis e arquétipos da piedade que são veneradas por sua paciente solicitude. Ou, como no caso da Guadalupana, consagradas pela maternidade absoluta na misericórdia perfeita em favor dos homens. Existem donzelas emudecidas, Marias interpostas entre a espada e a cruz. Amantes confinadas na paixão conventual, Heloísas radiantes que repreendem a Deus por sofrerem tão infinita crueldade, Isoldas confusas, Dalailas intrépidas, Cleopatras que oscilam entre o ímpeto redentor da pátria, o acicate da imortalidade e uma entrega amorosa, tingida pelo impossível sonho imperial que, em determinadas ocasiões, as aproxima do melhor que existe em si mesmas e, em outras, as impele a ceder à tentação do abismo e a dar um ponto final às suas aspirações, afundando os dedos em um cesto cheio de figos habitado pela áspide portadora da morte. Não faltam as hipatias insalantes por seu vigor racional nem as mulheres de nosso tempo que, em meio à grande confusão provocada pelo acúmulo de equívocos de uma humanidade que pretendeu tornar-se deidade material, decidiram romper o cerco da obscuridade. E finalmente se atreveram a declarar em alto e bom som que sim. Nossa feminilidade é a condutora do atributo criador, o enlace entre a vida,
o impulso para a morte e a esperança de redenção. Suas primeiras empresas, no entanto, absorveram aquelas características que são próprias de nossa época: apetite pela informação, avidez de conhecimentos, urgência de competir nos jogos de poder, ânsia por glória e prazer e também, às vezes, contaminação daquilo que se acreditavam liberdades por horas de ódio social, de rupturas espirituais diante de novos domínios religiosos e de desvarios infiltrados pelo pavor da morte. Mulheres de certa maneira quebrantadas, elas padecerão as capitulações e consequências das guerras mundiais que vieram a consolidar a desordem mediante a violência do conservadorismo e de sua contraparte natural, a transgressão. Sentiram a necessidade de buscar algo distinto, de romper as amarras que as marginalizavam das atividades da cultura mais seleta, privilégio até então dos homens. Muito especialmente durante as décadas centrais do século XX, as mais audazes provaram o sabor acre da frustração. Enquanto despontavam publicamente por meio de suas obras de vanguarda, na intimidade decaíam como se obedecessem a um estigma secreto, o mesmo anteriormente observado em relação às Mênades. Como as liberdades que vieram depois delas, e que hoje nos perturbam, aquelas não eram senão liberdades envoltas em fumaça, invariavelmente tramadas de vileza e dissolução que, por desgraça, experimentaram com maior ou menor intensidade algumas das que se consideravam grandes talentos da arte da palavra, como Djuna Barnes, Virginia Woolf, Jane Bowles ou Anais Nin, filhas da desesperança e do cansaço de ser, reprodutoras daquela divisão primordial que, se nas páginas que escreviam era ironizada com tamanha lucidez, ao violentar seus destinos e não saber o que fazer com suas vidas, se voltava contra sua própria natureza até mergulhá-las em uma depressão tão atroz que, em sua inconsciência, perderam os limites do impulso suicida, a que algumas sucumbiram. Simone de Beauvoir chamou a atenção para os desmandos da injustiça alicerçada nas diferenças sexuais, mais e piormente praticada, onde predominam os autoritarismos políticos, os credos únicos e a intolerância racial. Corajosamente, ela emitiu um grito de alerta. Sacudiu a consciência das mulheres ocidentais, revelou os indícios de uma escravidão ancestral e convocou o segundo sexo para essa sua primeira denúncia, à maneira de um testemunho internacional, que imediatamente seria acompanhada de focos de rebeldia, movimentos libertadores, protestos contra a desigualdade feminina e demandas que enlaçaram antigas e novas lutas, seculares ou súbitas, a fim de reconquistar, dentro de um mundo totalmente entregue à turbulência, a dignidade através da qual nós, as mulheres, haveremos de recobrar o sentido do ser, se é que neste século que se inicia as gerações irão valorizar o verdadeiro significado unificador da sobrevivência em nosso planeta. Mulheres e deusas, compartilhamos do mesmo destino, entrançado com a fatalidade. Não importa quando nem como um membro de nosso sexo se subleve, sonhe ou batalhe, sempre irá se deparar com o invariável desafio da subcondição de debilidade que lhe
é atribuída pelos homens, quiçá porque tenha sido tão lenta e acidentada nossa própria aceitação do compromisso que cela o poder de criar, outrora atribuído somente a Deus. Não que devamos modificar a essência moral, nem que tenhamos de reinventar aquilo que, durante milênios, foi sendo lentamente depurado como norma de convivência familiar e social, mas se demonstra cada vez mais iminente a necessidade de recobrar a forma de alicerçar o fundamento da concórdia. Nesse sentido, não existe modéstia maior do que aceitar o valor dessa graça feminina, que é tão nossa quanto unívoca da feminilidade, e honrá-la sem soberba no pronto cumprimento de nossa missão. Uma missão regulada pela bondade, envolvida pela virtude, da mesma forma que pela grandeza e, muito especialmente, pelo amor em sua qualidade original, como um liame unificador daquilo que foi disperso e aviltado. Se o amor anima, fortalece e impulsiona, é o pensamento que decifra seu esforço gerador. Separar o amor em humano e divino, conforme postula Maria Zambrano, marca a transição, sela a diferença e favorece a continuidade entre o amor como potência cósmica e o amor em sua expressão terrestre, cuja história segue as leis do ser humano, e por meio de sua distinção em sexos complementares engendra a realidade quando põe em movimento a inteligência, ao passo que a energia amorosa celeste se desvela daquilo que é verdadeiramente divino, absoluto e evidente por si mesmo. Até parece própria de um certo atavismo a preferência dos homens por substituir com falsas dominações permeadas de despotismo a criatividade feminina que provém da mítica divisão primordial. Contudo, está visto que onde impera a injustiça a partir dessa divisão de direitos por gêneros, que marginaliza as mulheres em prol dos homens, formam-se culturas propensas à baixeza e a repetir a abjeção, como claramente se observa na América Latina, na África e, naturalmente, nas teocracias muçulmanas. Não é por acaso que, emudecidas e temerosas como nós, mexicanos, temos sobrevivido durante séculos, nesse contexto. Somente se destaque a Soror Joana Inés de la Cruz, um verdadeiro portento da época do vice-reinado. Até mesmo em nossos dias, há poucas mulheres que se atrevem a reconhecer seu próprio poder, que levantam seu espírito e brandem com a voz, com a pena, com suas obras e seus atos como um princípio purificador. Tal foi o imperativo inseparável do crescimento intuitivo e da razão excepcional da monja Jerônima, que não somente exigiu a valorização do pensamento, mas misturou a aflição a seu processo esclarecedor e, não obstante a perseguição eclesiástica que a fez abjurar de sua indubitável conquista sobre a imobilidade, desenvolveu por si mesma uma poderosa feminilidade que se achava até então encoberta, amordaçada pela colônia, condenada ao silêncio e, talvez, autocomplacente em sua resignação estéril. Depois dessa sua vitória, obtida através de perpétua vigília, outra vez recaiu sobre as mexicanos o perigo do jugo e seu retorno a um silêncio tão tenebroso que atua, no mínimo, como elemento de retrocesso e signo de vacuidade,
já que a mulher não está predestinada a ser nem a estender seu poder na escuridão. Este é o símbolo criador e a fortaleza que representa uma Joana Inés de la Cruz, que saboreou sua libertação por meio de uma renúncia aparente e que, ao prefigurar as possibilidades criativas de sua palavra, reconheceu que a nenhuma mulher, por mais excepcional que seja, é facultado salvar-se, se quer perder-se, sozinha. Resulta daí a sua atualidade e a fascinação que suscita sua vigorosa individualidade, tão contrastante quanto complementar à personalidade da mística Teresa de Jesus. Poderá ser dito que as soberanas repetiram os vícios do poder material que se acreditava exclusivos dos homens, que ao desencadearem sua crueldade vão aos maiores extremos e se deixam cair em um inferno sem limites, arrastando consigo gerações inteiras. Em consequência de seus erros e que, como poderá ser lido em alguns exemplos incluídos nesta obra, não se subtraem em absoluto dos defeitos próprios da natureza humana, mas se deve insistir no fato de que, se os seus desvios se manifestam de forma tão aberrante, isto se deve precisamente a que, ao longo dessa decadência, a mulher vem violentando a sua própria essência, e que uma mesma experiência repetida durante milhares de anos, apesar dos preconceitos e da assombrosa informação que em nossa época confunde o entendimento, afasta a intuição e nos distancia da sabedoria para a qual somos chamadas como seres pensantes. A condição feminina não se permite nenhuma possibilidade intermediária, é-se mulher ou não, assume ou nega seu compromisso, valoriza ou desvirtua sua graça, afirma-se no movimento intrínseco à sua natureza ou cede à tentação do abismo e leva consigo o homem e todos os seres que a acompanham. Intuitivamente, as gerações reconhecem aquela que é realmente mulher daquela que não é. Uma grande mulher, reza o lugar comum quando se percebe uma personalidade radiante ao redor da qual se respira a autoridade que prodigaliza uma feminilidade consumada no auto-reconhecimento de si mesma em benefício e a serviço dos demais. E chama-se a ela mulher talvez sem reparar na leveza vigorosa que inspira sua graça ou na elegante harmonia que, mesclada de dor e de alegria, difunde tanto o questionamento crítico de sua realidade como o saldo de esperança que anima sua certeza vital. Se uma mulher se realiza enquanto tal por meio de seu entendimento intrínseco, empreende seu despertar e se afirma em seus atributos de misericórdia e de bondade, por outro lado, se nega e abomina a porção de divindade que lhe foi outorgada, incorre nas piores baixezas, com o agravante de que, em sua queda, arrasta tudo consigo, já que ela, por sua própria característica essencial, deforma ou destrói o homem. Resulta daí a secreta consequência de um machismo que não existiria se as mães, as amantes, as esposas, as irmãs ou as amigas não inspirassem essa negação de si mesmas. Quiçá por temor, por ouvido de seu sentido de ser ou, o que é ainda pior, por renunciar ao alto dever de se conduzirem como instrumentos da esperança. E foi este o propósito que busquei ao escrever Mulheres, Mitos e Deusas,
participar de uma aventura em direção à própria libertação. Compartilhar com vocês este relato que, ainda que breve e talvez limitador por ser pouco representativo, ao menos contribua para entender os recônditos de uma feminilidade que, sem distinção de época ou de língua, demonstra uma única experiência. Quando cede à tentação da queda, a mulher manifesta o pior de sua natureza. Por outro lado, ao se aceitar como expressão do divino, ascende até a claridade e completa sua missão com alegria. Aquela que entende e compartilha, redobra sua esperança de continuidade digna em um mundo que já não mais nos oferece oportunidade de erro, pois já atentamos cabalmente contra os princípios fundamentais, inclusive contra a vida. Através do caminho da criatividade entendi que a resignação passiva é pior do que o medo do desconhecido ou do que o autodesprezo, que costuma assaltar algumas mulheres que ignoram seu próprio potencial, assombrada ante o poder que se reconhece ao vigor feminino. Em certas filosofias orientais, escutei de Siri Saib que a mulher desencadeia uma verdadeira tragédia quando, ao contemplar-se frente a um espelho, abre mão de sua natureza radiante em troca da aceitação das mentiras externas de uma suposta beleza que a reduziu a uma máscara ou a uma caricatura da divindade. O verdadeiramente belo da feminilidade irradia com a integridade essencial, que é própria da harmonia consigo mesma e com o universo. No entendimento e na aceitação da própria graça enraizam-se as liberdades e o direito de exigir em resposta a cortesia e o respeito masculinos. Se qualquer uma de nós, sem distinção de cultura ou de idade, não se considera bela, competente e capaz de mover o mundo mediante seu impulso vital, sua graça se volta contra as demais e assim se torna cúmplice da dramática confusão que caracteriza nosso